Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula. Hoje é sobre teoria do fogo. O fogo é um processo químico de transformação. Podemos também defini-lo como resultado de uma reação química que desprende luz e calor devido à combustão de materiais diversos. Essa reação química decorre de uma mistura de gases a altas temperaturas que emite radiação geralmente visível. Diante disso, pode ser que alguém esteja se perguntando nesse momento: gases, mas quando eu vou fazer o churrasco, eu coloco fogo na madeira e eu vejo ela queimando. A explicação para isso é simples. Basta entendermos que todo material, quando aquecido a determinada temperatura, libera gases e são esses gases que, de fato, pegam fogo. Elementos que compõem o fogo. Os elementos que compõem o fogo, sabendo que o fogo é uma reação química, devemos conhecer quais são os elementos que compõem essa reação. A teoria nos diz que são 3 elementos básicos, que é combustível, comburente e calor. Esses 3 elementos, reagindo em cadeia, dão origem ao fogo. A literatura denomina esses elementos, bem como a reação entre eles, por triângulo do fogo ou tetraedro do fogo. Esse último mais recente, considerando também a reação em cadeia, que se torna em quadrado, né? Do triângulo passa para o quadrado, que entra a reação, que é a reação de cadeia. Elementos que compõem o fogo. Temos o combustível, que muitas pessoas aliam o termo combustível aos postos de combustíveis e, consequentemente, à gasolina, ao etanol e ao diesel, tendo esses líquidos como única forma existente de combustível. Esse pensamento é errôneo. É fundamental que se entenda que combustível é toda substância capaz de queimar e alimentar a combustão. Sendo assim, podemos assim classificar combustível como líquido, gasosos e sólidos, ao passo que existe substância nos mais diferentes estados que atende ao supraposto inicial. É sólido. Quanto maior a superfície exposta, mais rápido será o aquecimento do material e consequentemente, o processo de combustão. Exemplo, a madeira, o papel, o algodão, são exemplos de combustíveis sólidos. Então, como temos a figura aí, mostra aí que a madeira, ela pega o fogo, ela tem um processo de combustão, ela não apaga rápido, o processo é propagar cada vez mais o fogo. Então, aí são os exemplos de combustíveis sólidos. Vamos agora para o líquido. Os líquidos são inflamáveis, têm algumas propriedades físicas que podem dificultar a extinção do fogo, aumentando o perigo e a quem vem a combater. Uma propriedade a ser considerada a solubilidade do líquido, ou seja, uma capacidade de mistura-se com outros líquidos. É importante saber que a água e os líquidos derivados de petróleo e hidrocarbonetos têm pouca solubilidade, ao passo que líquidos como o álcool e a acetona, os solventes polares, têm grande solubilidade. Isto é, pode ser diluídos até um ponto em que a mistura não seja inflamável. Outra propriedade é o volatilidade, que é a facilidade que os líquidos liberam vapores. Também é de grande importância, visto que os mais voláteis for o líquido, a maior possibilidade de não haver fogo ou mesmo expansão. Quanto à volatilidade, os líquidos podem ser classificados em líquidos inflamáveis, aqueles que têm ponto de fulgor abaixo dos 38 graus, como gasolina, álcool, acetona, e líquidos combustíveis, aqueles que têm um ponto de fulgor acima de 38 graus, óleos, lubrificantes e vegetais. Geralmente os líquidos assumem a forma do recipiente que os contém. Se derramados, os líquidos formam a forma do piso, flui-se e acumula nas partes mais baixas, tomando como base o peso da água, cujo litro pesa 1 kg.
Classificamos os demais líquidos como leves ou mais pesados. É importante notar que a maioria dos líquidos inflamáveis é mais leve que a água e, portanto, flutuam sobre ela. Os líquidos, eles têm duas formas. Pode ser voláteis, que são os que prendem gases inflamáveis, como vocês viram aí, a temperatura ambiente, que é o álcool, o éter. E tem os não voláteis, que são os que desprendem gases inflamáveis a temperatura maior do que a do ambiente. Exemplo, o óleo, a graxa, como temos aí. A figura aí está dizendo aí a gasolina, o querosene, a tinta, entendeu? Temos também os gasosos, que os gases não têm volume definido, tendo rapidamente ocupar todo o recipiente em que estão contidos. Se o peso do gás é menor que o peso do ar, o gás tende a subir e dispersa, mas se o peso do gás é maior que o peso do ar, o gás permanece próximo ao solo e caminha na direção do vento, obedecendo os contornos do terreno. Por exemplo, tem um botijão aí que está mostrando aí a válvula, né, reguladora de pressão, que é para regular o gás, e a válvula de segurança, que é para dar segurança para não sair o gás. Temos aí essa parte aí que é um exemplo do butano, do propano, do etano, são exemplos que faz parte dos gasosos. Outro componente que ele compõe o fogo é o comburente, que é o oxigênio. O oxigênio é o elemento ativador do fogo, que se combina com os vapores inflamáveis dos combustíveis, dando vida, chamas e possibilitando a expansão do fogo. Ele que ativa também, ele dá vida à combustão, se combina com os vapores inflamáveis dos combustíveis. O oxigênio é o comburente comum à imensa maioria dos combustíveis, dependendo da concentração que está no ar, inferior a 16%, fica incapaz de sustentar a combustão. Porém, além do oxigênio, há outros gases que podem se comportar como comburentes para determinados combustíveis. Assim, o hidrogênio queima no meio do cloro, os metais leves, que é o litírio, sódio, potássio, magnésio, eles queimam no meio do vapor da água, e cobre queima no meio do vapor do enxofre. O cobre, o magnésio e o titânio, em particular, se finalmente divididos, podem queimar ainda em atmosfera de gases, normalmente inertes, como o dióxido de carbono e o azoto. Temos aí, a respeito do comburente, esse gráfico, ele está explicando que ele compõe a atmosfera na porcentagem de 21%, sendo que no mínimo para sustentar a combustão é 16%. Vocês vejam aí que no gráfico, essa parte toda azul é 78% de nitrogênio. Essa quantidade verde aí é 21% de oxigênio. E essa laranja aí, quer dizer que é 1% de dióxido de carbono, argônico e vapor de águas e outros gases, na parte a parte do comburente no ar atmosférico que pertence a nesse gráfico. Vocês estão vendo aí o gráfico. Mais um componente que compõe o fogo, um elemento, é o calor, que é a forma de energia, é o elemento que dá início ao fogo, e ele é capaz que faz o fogo se propagar. Pode ser uma faísca, uma chama ou até um aquecimento. Um superaquecimento em máquinas e aparelhos energizados. Verifique-se que algumas vezes até mesmo o aquecimento de uma máquina já é o suficiente para prover calor necessário para o início de uma combustão. Então, quer dizer que você deixar um celular ligado numa tomada muito passando da quantidade de tempo, há condições de aumentar a energia e propagar mais calor. A reação em cadeia também, que é os elementos também que compõem o fogo, a reação em cadeia. Vocês vejam aí que tem o calor, combustível e o comburente.
O calor, ele vai para o combustível e propaga para o comburente. O que acontece aí? É que quando eles interagem entre si, realizam a reação em cadeia, gerando a combustão e permitindo que ela se automantenha, como vocês estão vendo aí na foto. Os elementos combustíveis, comburente, calor, isoladamente não produzem fogo. Aí, no caso, quando eles interagem, aí é que vai realizar a reação em cadeia. Algumas literaturas apontam a reação em cadeia como um quarto elemento. Porém, analisando a função dela, da combustão, verifica-se que ela nada mais é do que a interação do combustível com o comburente e o calor. Aí gera a reação em cadeia. É um conjunto de interação entre elas. Elementos que compõem o fogo também vem a parte da formação de propagação do fogo. O fogo pode se propagar pelo contato da chama entre outros combustíveis, através do deslocamento de partículas incandescentes. Aí vem a pelação do calor, que é a condução, que é o próprio material, convecção, onda de calor do fogo, e radiação, que é o sol. Eu vou falar de cada uma. Mas antes, eu quero dizer que é importante, indiscutível nos trabalhos de extinção ou nos trabalhos de prevenção, o conhecimento das maneiras que o calor poderá ser transmitido. As formas de transmissão de calor de um corpo para o outro ou para um meio são condução, convecção e radiação. Cabe ressaltar que em algumas situações podem ter mais de uma forma de propagação envolvida na transmissão do fogo. Condução. Condução é a propagação de calor que acontece em um meio material decorrente da agitação das moléculas. É uma forma pelo qual o calor é transmitido de corpo para corpo ou em um mesmo corpo, de molécula para molécula. Um bom exemplo é quando acendemos um fósforo e percebemos que o fogo vem consumindo a madeira do palito de forma gradual, ou seja, molécula a molécula. Como tem aí na foto, né? O fogo, o rapaz colocando a mão com o palito, eu acho que é um palito no fogo, e a chama toma de conta e chega na parte da mão, solta rápido. Então aí um exemplo da condução, de como é que ela acontece de acordo com a propagação. Ele coloca o palito no fogo, aí acontece aquela propagação que o fogo sobe e chega até na mão dele. Tem outro que compõe aí a convecção. Quando esquentamos a água em um bule, a água aquecida sobe, enquanto a mais fria desce. Tem o exemplo aí do desenho do bule com o fogo, a chama do fogo, né, dando voltas. Esse movimento repete-se até que a temperatura fique a mesma temperatura. Tem um desenho explicando aí. Ela ocorre quando o calor é transmitido através de uma massa de ar aquecida e de um ambiente para o outro, por meio de compartimentações. Como exemplos, temos algumas situações em que um ambiente de um edifício está em chamas e em minutos outro edifício que não tem ligação direta, nem elemento físico os ligando, também começa a pegar fogo. Isso geralmente ocorre pela transmissão de calor por massa de ar aquecida. Então está bem claro aí o desenho de como é que acontece esse todo o movimento da convecção. O outro aí é a irradiação. É uma forma de propagação do calor. É importante destacar que a condução e a convecção são produzidas em meios materiais, enquanto a irradiação pode ocorrer nos materiais e ainda no vácuo. É o seguinte, a irradiação é a transmissão do calor por meio de ondas cloríficas através do espaço. Um bom exemplo é a transmissão do calor do Sol para a Terra, através dos raios solares. Já é um bom exemplo isso aí, o aquecimento do calor do Sol para a Terra. Pontos e temperaturas importantes do fogo. Os pontos e temperaturas podem ser divididos em 3 tipos, que são ponto de fulgor, ponto de combustão, temperatura de ignição. Pontos de temperatura importantes do fogo.
os combustíveis são transformados pelo calor. E a partir dessa transformação, é eles que se combinam com o oxigênio, resultando na combustão. Essa transformação desenvolve em temperaturas diferentes à medida que o material vai ser aquecido. Para melhor entendimento, será descrito como se decorre o processo. Com o aquecimento de um combustível, chega-se a uma temperatura em que o material começa a liberar vapores, que se incendeiam se houver uma fonte externa de calor. Neste ponto, chamado de ponto de Foucault, as chamas vão se mantendo devendo a pequena quantidade de vapores. Prosseguindo no aquecimento, atinge-se uma temperatura em que os gases desprendidos do material, ao entrar em contato com uma fonte externa de calor, inicia-se a combustão e continua a queimar sem o auxílio daquela fonte. Esse ponto é chamado de ponto de combustão. No aquecimento, atinge-se um ponto no qual o combustível exposto ao ar entra em combustão sem que haja fonte externa de calor. Esse é o chamado ponto de ignição. Como vocês viram aí, o ponto de Foucault é a temperatura mínima necessária para um combustível desprender vapores ou gases inflamáveis, os quais, combinados com o oxigênio do ar, em contato com uma chama, começa a se queimar, mas a chama não se mantém porque os gases produzidos são ainda insuficientes. Ponto de combustão é a temperatura mínima necessária para que um combustível desprenda vapores ou gases inflamáveis, que, combinados com o oxigênio do ar e ao entrar em contato com uma chama, se inflamam e, mesmo que se refere à chama, o fogo não se apaga, pois essa temperatura não faz gerar do combustível vapores ou gases suficientes para manter o fogo ou a transformação em cadeia. Temperatura de ignição é aquela que os gases desprendidos dos combustíveis entram em combustão apenas pelo contato com o oxigênio do ar, independente de qualquer fonte de calor. Vamos agora para classes de incêndio. Os incêndios são classificados de acordo com as características dos seus combustíveis. Somente com o conhecimento da natureza do material que está se queimando, pode-se descobrir o melhor método para uma extinção rápida e segura. Está bem claro aí que de acordo com o material que está se queimando, é que você tem como você fazer uma extinção, quer dizer, apagar o fogo, chamar o corpo do bombeiro, fazer alguma coisa e dizer de que foi que apareceu aquele incêndio. Se for um incêndio de um combustível, de uma gasolina, de um álcool, incendiou, foi a energia, foi a rede elétrica. Aí você, dependendo daquela situação ali, é que você vai ter como resolver uma extinção rápida e segura. Quer dizer o quê? Que apagar o fogo, tirar aquele incêndio o mais rápido possível, você sabendo de que foi gerado, de como foi, de como ele iniciou. Aí sim tem como você fazer uma extinção dele de forma rápida. Classe de incêndios. Classe A, madeira, papel, algodão. Classe B, líquidos inflamáveis. Classe C, equipamentos elétricos energizados. Classe D, metais pirofóricos. De acordo com as classes de incêndio, temos a classe A, que é madeira, papel e algodão, como vocês estão vendo aí. Ela caracteriza-se por fogo em materiais sólidos. Temos também a queima em superfície e profundidade. Após a queima deixa um resíduo, brasas e cinzas, que é aquele, por exemplo, o carvão. Quando você queima ele deixa as brasas, que formam as brasas e as cinzas, não é isso? Esse tipo de incêndio é extinto principalmente pelo método de resfriamento e às vezes por abafamento através de jato pulverizado. As classes de incêndio, a classe B, que é os líquidos inflamáveis, caracteriza-se por fogo em combustíveis líquidos inflamáveis. Eles queimam em superfície, após a queima não deixa resíduos. Esse tipo de incêndio é extinto pelo método de abafamento.
como vocês mesmos verem. Se você pegar um álcool e você riscar um fósforo, é claro que ele não deixa resíduo. Ele queima e você não sabe onde foi que parou o fogo. No que pega a chama, que ele propaga, ele não deixa resíduos. Já a madeira, a classe A deixa resíduos, não é isso? Temos aí a classe C, que é equipamentos elétricos energizados. Caracteriza-se por fogo em materiais, equipamentos energizados, geralmente equipamentos elétricos. Que é, a extinção pode ser realizada com agente de extintor, não condutor de eletricidade, nunca com extintores de água ou espuma. O primeiro passo no incêndio de classe C é desligar o quadro de força, pois assim ele se torna um incêndio de classe A ou B. Quer dizer que não tem como você ir pagar um incêndio de energia, né, na extinção de uma rede elétrica, através de um extintor que venha com água ou espuma. Não tem como você conseguir controlar nem apagar o fogo, o incêndio. Vamos também agora para a classe D, que é metais pirofóricos. Caracteriza-se por fogo em metais pirofóricos, alumínio, antimônio e magnésio. São difíceis de serem apagados. Esse tipo de incêndio é extinto pelo método de abafamento. Nunca utilizar extintores de água ou espuma para extinção do fogo. Tá bem claro aí, né? Que o alumínio, você colocando fogo, como é que tem que ser pago ele, né? Que não adianta usar o extintor de água ou de espuma. Não é correto. Métodos de extinção do fogo. Partindo do princípio de que, para haver fogo, são necessários o combustível, o comburente e o calor, formando o triângulo do fogo, ou, mais moderadamente, o quadrado ou tetraedro do fogo, quando já se admite a ocorrência de uma reação em cadeia. Para nós extinguirmos o fogo, basta retirar um desses elementos. Aí, considerando a teoria básica do fogo, concluímos que o fogo só existe quando estão presentes, em proporções ideais, o combustível, o carburante e o calor, reagindo em cadeia. Calcado nesses conhecimentos, concluímos que, quebrando a reação em cadeia, isolando um dos elementos do fogo, teremos interrupção da combustão. Deste pressuposto, retiramos os métodos de extinção do fogo, extinção por resfriamento, extinção por abafamento, extinção por isolamento, extinção química. Como eu coloquei aí, nós vamos ver a extinção por retirada de material de isolamento. Que esse método ele constitui em duas técnicas. As figuras que estão aí, coloca o teatredo, tem aí o combustível, o material, o calor e o oxigênio. No meio tem um livro que começa a pegar fogo, a pessoa retirou o livro de imediato para tirar a retirada do papel que estava queimando. Que ela quer dizer o quê? Que no isolamento, a primeira coisa que se deve fazer é atuar na retirada do combustível da reação. Existem duas técnicas desse método, que é a retirada do material que está queimando, que está tirando o material, que é o livro que estava pegando fogo, a pessoa está tirando ele, através da retirada do material que está próximo ao fogo e que deverá entrar em combustão por meio de um dos métodos de propagação. Tem aí a pessoa tirando o livro, né, que está pegando fogo, e tem a outra pessoa tirando outro material que está próximo para evitar a propagação do fogo, que transmite a queima para o outro material. Então, está isolando, tirando a retirada do que pode ser queimado. Outro método aí de extinção do fogo é por retirada com o comburente, é o abafamento. Esse método ele consiste em impedir que o comburente, que geralmente é o oxigênio, permaneça em contato com o combustível,
numa porcentagem ideal para a alimentação da combustão. Os combustões alimentados pelo oxigênio, como já observado no momento em que a quantidade deste gás no ar atmosférico se encontra abaixo da proporção de aproximadamente de 16 graus, a combustão deixará de existir. Para combater incêndios por abafamento, devem ser usados mais diversos materiais, desde que esse material impeça a entrada de oxigênio no fogo e não sirva como combustível por um determinado momento. Quer dizer que se você for fazer, como está aí na foto, uma panela, uma vasilha pegando fogo e vai fazer, tá, a chama do fogo vai fazer o abafamento. A pessoa jogou o pano para abafar. Então aí abafa o fogo realmente. Agora, se você colocar outro tipo de produto, digamos, se jogar algum produto pensando que vai apagar, é o pano molhado, aqui o pano molhado apaga. E se você não jogar o pano molhado, ele faz aumentar as chamas e entrar em combustão, não é isso? O pano molhado apaga. E se você for apagar o fogo nessa vasilha com o pano seco, a tendência é propagar o fogo, crescer a chama do fogo. Outro método de extinção do fogo é por retirada do calor, que é o resfriamento. Como tem aí na figura aí, né? Pegando fogo e uma mangueira jogando água, certo? Que esse método consiste na diminuição da temperatura e, consequentemente, na diminuição do calor. O objetivo é fazer com que o combustível não gere mais gases e vapores e se apague, finalmente. O agente resfriador mais comum e mais utilizado é a água. É tanto que tem aí, ó, a plantação, alguma coisa tá pegando, a madeira tá pegando fogo e a torneira tá jogando água para o quê? Para apagar o fogo, que é um agente resfriador, que é a água. Outro método é a extinção química. Ocorre quando interrompemos a reação em cadeia. Esse método consiste no seguinte: o combustível, sob a ação do calor, gera gases ou vapores, que, ao se combinar com o comburente, formam uma mistura inflamável. Quando lançamos determinados agentes extintores ao fogo, suas moléculas se dissociam pela ação do calor e se combinam com a mistura inflamável, que é gás ou vapor mais comburente, formando outra mistura não inflamável. O processo de extinção química visa a combinação de um agente químico específico com a mistura do inflamável. Por exemplo, como colocou aí, a fim de tornar uma mistura não inflamável, que é o vapor e o combustível, misturar o combustível e o comburente. Logo, esse método ele não atua diretamente no elemento do fogo, e sim na reação em cadeia como um todo. Quer dizer, como a gente viu atrás, né, que juntando, né, o comburente com o combustível, ele vem ter uma reação em cadeia como um todo, eles têm uma interação entre eles. Agentes extintores. Destina-se ao combate imediato e rápido de pequenos focos de incêndios, não devendo ser considerados como substitutos ao sistema de extinção mais complexos, mas sim como equipamentos adicionais. Também trata-se de certas substâncias químicas sólidas, líquidas ou gasosas, que são utilizadas na extinção de um incêndio. Como vocês verem nesse slide, nós temos os extintores sobre rodas, que chama-se extintores de carretas, que é para facilitar, né? Para facilitar a locomoção, entendeu? Que eles são fáceis para isso aí, já existiam eles para facilitar. Agentes extintores. Nós temos as recomendações, que é o quê? Instalar o extintor em local visível e sinalizado. O extintor não deverá ser instalado em escada, portas e rotas de fuga. Os locais onde são instalados os extintores não devem ser obstruídos. O extintor deve ser instalado na parede ou colocado em suporte de piso. O lacre não poderá ser rompido. E também tem o correto ter o local da sala de emergência com os extintores lá,
Outra coisa também é trocar, não deixar ele ficar vencido. Tem que estar renovando e não deixar ele vencido, isolado lá. A finalidade do extintor é realizar o combate imediato e rápido em pequenos focos de incêndio. Sendo assim, o extintor não deve ser considerado como substituto de sistema de extinção mais complexo, mas sim como equipamento adicional. É fundamental que o brigadista entenda a diferença entre os tipos de extintores e saiba como utilizá-los em situações de incêndio. A aplicação dos extintores em princípio de incêndio não deve justificar qualquer demora no acionamento, no sistema de alarme geral e na mobilização de maiores recursos, mesmo quando parecer que o fogo pode ser dominado rapidamente. Quer dizer que tem que ser pego rápido, não pode pensar duas vezes, imediato para os extintores e correr atrás para apagar o fogo. Agentes extintores, temos a água pressurizada. É o agente extintor indicado para incêndios classe A. Age por resfriamento ou abafamento. Ele pode ser aplicado de forma de jato compacto, chuveiro e neblina. Para os dois primeiros casos, a ação é por resfriamento. Na forma de neblina, sua ação é de resfriamento e abafamento. É aquele que possui apenas um cilindro para a água e o gás expelente. Sua carga é mantida sob pressão permanente, ok? Temos aí no slide as fotos aí dos extintores que pode ser através de usados. Aí tem as fotos que pode ser o extintor que devem ser usados, né? Para hidrantes. Que você vê aí, os agentes extintores, tem as fotos aí, certo? Agentes extintores de atenção. Ó, atenção, nunca use água em fogo das classes C e D. Nunca use jato direto na classe B. Tá bem detalhado aí essa atenção aí nesse slide, não é isso? O que não deve ser feito. Temos aí o extintor de gás carbônico, que é o CO2. É o agente extintor indicado para incêndio da classe C, por não ser condutor de eletricidade. Age por abafamento, podendo ser utilizado nas classes A, somente em seu início e na classe B, em ambientes fechados. Ele é o extintor do gás carbônico, é um gás inerte, sem cheiro. Ele é sem cheiro e sem cor, devido à sua capacidade condutora ser praticamente nula. O CO2 é muito usado em incêndio de classe C. A sua forma de agir é por abafamento, podendo também ser utilizado nas classes A, somente no seu início, e B, em ambientes fechados. Temos o manejo. Para utilizar o extintor de gás carbônico, que é o CO2, o operador deve proceder da seguinte maneira: retire o aparelho do suporte e leve-o até o local onde será utilizado. Retire o grampo de segurança, empurre o difusor com firmeza, aperte o gatilho, dirija a nuvem de gás para a base da chama, fazendo movimentos circulares com o difusor. Não encoste o difusor no equipamento. A manutenção. A manutenção do extintor de gás carbônico, CO2, deve ser inspecionado e pesado mensalmente. Se a carga do cilindro apresentar uma perda superior a 10% de sua capacidade, deverá ser recarregado. A cada 5 anos, deve ser submetido a testes hidrostáticos. Esse teste deve ser feito por firma especializada, de acordo com as normas da ABNT. Os agentes do extintor pó-químico. É o agente extintor indicado para combater incêndios da classe B. Age por abafamento, podendo ser utilizado nas classes A e C, podendo, nesta última, danificar o equipamento. O extintor em pó químico utiliza os agentes extintores bicarbonato de sódio, que é o mais comum, ou bicarbonato de potássio, especialmente indicado para os princípios de incêndio das classes B e C. O extintor de pó químico
pressurizado utiliza como propelente o nitrogênio, que, sendo um gás seco e incombustível, pode ser acondicionado como pó no mesmo cilindro. O extintor de pó químico a pressurizar utiliza um propelente, o gás carbônico CO2, que pode ser um gás úmido, vem armazenado em uma ampola de aço ligada ao extintor. O manejo dele tem dois tipos de aparelhos citados, são de fácil manejo, pressurizado. Retira-se o extintor do suporte e o conduz até o local onde será utilizado. É observar a direção do vento, rompe-se o lacre, destrava-se o gatilho, comprindo a trava para frente, com o dedo polegar. Aciona-se o gatilho, dirigindo o jato para a base do fogo. A pressurizar, retira-se o extintor do suporte e o conduz até o local onde será utilizado. Observar sempre a direção do vento. Acionar a válvula do cilindro de gás. Destrava-se o gatilho, comprindo a trava para frente com o dedo polegar. Empunha a pistola difusora. Aciona-se o gatilho, dirigindo o jato para a base do fogo. A manutenção dele pode ser inspecionado rotineiramente e sua carga deve ser substituída anualmente. Não pode, todos os anos tem que fazer uma nova carga nele, porque senão passou de um ano já está vencido, não pode ser utilizado. Temos também o pó químico especial. É o agente extintor indicado para incêndio de classe D. Ele age por abafamento. Temos também esse outro tipo que pode ser utilizado, ok? Agora vamos para o extintor de espuma. É um agente extintor indicado para incêndios das classes A e B. Age por abafamento e secundariamente por resfriamento. Por ter água na sua composição, não se pode utilizá-los em incêndio de classe C, pois conduz corrente elétrica. Temos também o extintor, o pó ABC, que é fosfato de moamônico. É agente extintor indicado para incêndio da classe A, B e C, age por abafamento. Outros agentes, além dos já citados, podemos considerar como agentes extintores terra, areia, cal, talco e etc, etc. Ok? Aqui temos os agentes extintores. Nesse quadro temos o resumo dos extintores. Incêndio, temos aí o extintor classe A. Aí o agente extintor, a água é eficiente para ele. O PQS significa o pó químico seco, o extintor de pó químico seco, que ele é pouco eficiente. E o extintor CO2, né, ele é pouco eficiente. O classe B, ele não usa água. O pó químico seco, que é o PQS, ele é eficiente. E também o CO2, né, ele é eficiente. O classe C, ele também não utiliza água. Ele usa o pó químico seco, que é o PQS, é eficiente. E o CO2 também é eficiente. O classe C, o D agora, né? Ele não usa água. Ele usa o pó químico seco, que é o PQS especial. Ele também não usa o CO2. A unidade extintora é 10 litros de água. O pó químico seco, que é o PQS, é 4 ou 6 quilos. E o CO2, 6 quilos. O alcance médio do jato são 10 metros de água. O pó químico seco é 5 metros. O CO2 é 2,5 metros. O tempo de descarga, 60 segundos de água. O PQS, 15 segundos. E o CO2, 25 segundos. O método de extinção é o resfriamento, que é a água, como eu falei, que a água é utilizada para o resfriamento do fogo.
O PQS, que é o pó químico seco, ele é para o abafamento. E o CO2 também é utilizado para o abafamento. Tá bem explicado aí na tabela abaixo. Tudo explicadinho aí, não tenha nem a dúvida. O CO2, todos nós sabemos que é o gás de carbônico. Então tá bem explicado, bem detalhado aí, ok? Agora vamos para abandono de área. É simples, como está aí no slide. O abandono de área deve acontecer sempre que estiver acontecendo uma situação de emergência no local próximo dele, mas que possa ser atingido por ele. A evacuação deve acontecer de forma ordena e segura. Deverá conter qualquer situação de pânico. Durante a evacuação, deverá ser respeitar as sinalizações de saída de emergência. Caso não tenha, os funcionários treinados deverão se organizar para se comunicar por gestos e direcionar aos colaboradores até a saída. Também outra forma de abandono de área é sair imediatamente. Muitas pessoas morrem por não acreditar que o incêndio pode se alastrar rapidamente. Usa as escadas, nunca o elevador. Um incêndio razoável pode determinar o corte de energia para os elevadores. Feche as portas que ficarem atrás de você, assim retardará a propagação do fogo. Como tem, eu acho que vocês verem muito tipo de incêndio, que fechando a porta, o fogo você tem como você sair dele, não é isso? Em caso de um acidente, do incêndio grave, que tiver, digamos, pessoas atingidas, você chama a SAMU, como tem aí a SAMU, o 192, que dá direito, né, para ver como é que tá a situação das queimaduras graves, se a pessoa está intoxicada pela fumaça, pelo fogo, para socorrer. E também chamar o corpo de bombeiro, né, para apagar o fogo, é claro, o 193. Você usa esses dois tipos de socorros aí, para combater a propagação do fogo e os efeitos que causam o acidente. Chegamos mais no final de uma aula, espero que tenha bom proveito e qualquer dúvida, entre em contato comigo. E o mais, tudo bem. Até a próxima!